Boa noite, paz seja convosco. Amém? Nós vamos estar iniciando a nossa live de cura e libertação. Toda sexta-feira, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Natal, Rio Grande do Norte. É só o tempo da igreja entrar conosco aqui e nós vamos então iniciar o nosso culto ao Senhor. Louvado seja Deus, toda honra, toda glória, tudo louvor ao Senhor. Santo, santo ao Senhor. Seja bem-vinda, pastora Marlene. Glória a Deus. Vamos aguardar um minutinho só, o tempo que a nossa igreja vai chegar junto aí, alguns amados irmãos, alguns que a gente convida, aqueles que estiverem passando pelo Facebook agora. Você de repente está passando pelo Facebook, meu querido, está vendo essa live? Fica um instante, deixa Deus falar no teu coração em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Ezinete, em nome de Jesus. Glória a Deus. Rosângela da Silva, seja bem-vinda, em nome de Jesus. É importante que você compartilhe, para que os seus amigos do Face também tenham a oportunidade de receber a palavra que nós vamos estar trazendo da parte do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, deixe Deus usar você como instrumento para convidar pessoas, para compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos estar iniciando o nosso culto daqui mais um minutinho só. É o tempo da igreja entrar conosco. De repente você está passando no seu Facebook e encontrou essa live. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Tá certo? Nós estamos passando momentos de angústias e adversidades, mas o nosso Deus é Deus que responde, é Deus que opera, é Deus que continua presente mesmo no meio das adversidades. E se você tem buscado uma resposta de Deus, eu creio, Ele tem o poder de te responder, o poder de te abençoar através da sua palavra. Então, vai compartilhando aí, vai deixando o seu joinha, em nome de Jesus. Aqueles que deixarem, de alguma forma, deixar um ok, um joinha, a gente tem como visualizar. Nós vamos estar orando ao final desse culto por todos que estiverem conosco, aqueles que passaram, deixaram aí algo para que a gente possa visualizar aqui, tá? Você também pode entrar no YouTube, Rev.de.Oliveira, e lá nós temos 30 mensagens já gravadas, e você pode também ser abençoado através de cada palavra que o Senhor nos deu nas lives anteriores, tá? Pelo Instagram é Divanildo Edi. E você que é amigo do Facebook, eu louvo a Deus pela sua vida. E se você puder, meu amigo, compartilhe. Se você sabe que tem alguém precisando de uma palavra da parte do Senhor, então compartilhe e certamente Deus alcançará os teus amigos e também os teus parentes, tá? Em nome de Jesus. Muito bem, vamos começar em nome de Jesus. Boa noite, paz seja convosco. A palavra de Deus, ela aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por palavras, gestos, atitudes, conivência, negligência e omissão. Se algum pecado temos cometido, o Senhor nos faz lembrar, e cada um possa confessar diante do Senhor a sua culpa, e sejamos achados do Senhor, e o Senhor nos perdoe, que a tua graça nos alcance, Senhor, que o Espírito Santo, ó Deus, encoraje, vivifique aquele que estava abatido, e possamos estar, Senhor, com ousadia na tua presença, que os céus estejam abertos sobre as nossas vidas, seja aqui em Natal, Rio Grande do Norte, ou em todo o Brasil, onde estiver chegando essa mensagem, em nome de Jesus. Fala conosco através dos louvores, fala com a tua palavra ao nosso coração, e que assim seja, amém, e graças a Deus. Muito bem, queridos, aqueles que foram entrando, boa noite, paz a todos. Nós vamos ouvir o nosso primeiro louvor, e mediante esse louvor, você tem a liberdade, né? E eu lhe convido a compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Vamos ouvir esta canção. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor Jesus.
Glória a Deus. Estás de caminhar, se uma solidão agora quer te acompanhar e a dor até quer te dominar, não basta, aqui é o teu lugar. Então vem alguém que quer te abraçar, te acolher em seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Dá honra e glória ao Senhor. Deixa Jesus curar tudo que passou, teus pecados, tua vida e o teu interior. Ele é o novo amor, deixa-te tocar no seu coração, podes repousar. Então vem alguém que quer te abraçar, te acolher em seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Tem alguém que quer te abraçar, te acolher em seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Vem alguém que quer te abraçar, te acolher em seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus, a tua salvação. Teu lugar é no seu coração. Tem alguém que quer te abraçar, te acolher em seus braços e te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus. Amém, queridos? Toda a honra e glória ao Senhor. Seja bem-vindo a Rânia, a Rosângela. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura dessa noite em nome de Jesus. Você vai abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Seja bem-vindo, Everton Matias, João Roque, família. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nos diz assim o Senhor: servos, sejam obedientes aos senhores de vocês, ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom ou cordial, mas também se ele for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrimentos injustamente, por motivos da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso? Vocês suportem com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus.
porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, cada um de nós fomos sarados. Porque vocês estavam desraigados como ovelha, agora, porém, se converteram ao pastor bispo das vossas almas. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, Senhor. Revela-nos a tua palavra. Que o céu esteja aberto, que haja cura, milagres, maravilhas, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor nós prestamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vinda, pastora Rosângela. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Amados, nós ouvimos essa canção. O nome da música é Chamado, né? É tremendo, porque você chama Jesus para a sua vida e você deixa que ele faça as mudanças necessárias. Aqui, Pedro, ele, escrevendo nessa epístola, ele trata a respeito de algo importante. A igreja da época de Pedro estavam reclamando, estavam achando ruins, porque alguns senhores, aquelas pessoas que trabalhavam, e os seus senhores eram maus, eles estavam querendo revidar, eles estavam querendo tratar de forma dura para com os senhores que estavam maltratando aqueles que já confessavam a fé em Jesus. O apóstolo Pedro traz um ensinamento aí, dizendo assim, não, a vossa conduta tem que ser diferente. E o exemplo nós temos, que foi Jesus. Não tendo pecado, não se achando engano nenhum em sua boca, ele suportou no meu lugar e no seu lugar. É muito fácil, irmãos, hoje a gente revidar. É muito fácil, principalmente com o advento da internet, das redes sociais. As pessoas hoje, por qualquer motivo, colocam indiretas, né, nas redes sociais. E na verdade isso não é bom, porque não se cumpre a palavra. Quando diz que se tem alguma coisa contra seu irmão, vai e resolva com ele. Se não resolver, leve 1, 2, 3 testemunhas. Se não der certo, leva a direção da igreja. E ainda se não resolver, é que toda a igreja vai ficar sabendo. Quer dizer, hoje você pula as etapas, e quando você coloca direto nas redes sociais, você está desistindo do texto bíblico, você está apostatando daquilo que é o exemplo que o próprio Cristo deixou para a sua igreja. Agora, imagine você que a coisa estava tão complicada que precisou Pedro intervir, não só onde ele estava ensinando, mas também escrevendo, deixando para a igreja, novamente reforçando o que já havia sido ensinado anteriormente. Se você for olhar, a gente for analisar aqui desde o início, pelo menos a partir do 18, ele diz: servos, ou seja, todos aqueles que trabalham para alguém, mas também todos aqueles que já são servos em Jesus. Você já é servo no Senhor? Eu tenho dito muito assim, amados, que aquele que é crente em Jesus e trabalha para pessoas não crentes, tem a responsabilidade, tem que ter a hombridade e a responsabilidade de fazer da melhor forma possível. Porque ainda que aquele dono da empresa não seja crente, mas ele vai ver em você um bom testemunho, ao ponto que ele mesmo vai dizer de você: olha, eu tenho um funcionário exemplar, é servo de Deus, bom testemunho, um homem honesto, uma mulher honesta, posso contar com ele. Quer dizer, quando isso acontece, é Jesus que está sendo glorificado através de sua vida. Porém, quando você trabalha, seja para uma pessoa justa ou injusta, e você sendo servo de Deus, e você dá mau exemplo, as pessoas vão estar escarnecendo do Evangelho. Você está sendo pedra de tropeço para o Evangelho. Você entendeu? Então, Pedro está falando isso aqui exatamente para que a igreja entenda que seja aqueles que são servos de pessoas que trabalham como diarista ou como funcionário, seja também servo aquele que já é cristão,
precisa trabalhar da melhor forma possível, dando o melhor exemplo possível, para que Deus e Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Ainda diz assim: com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mal, mesmo que ele seja mal, você precisa dar o bom testemunho. Alguém diz assim: olha, mas se de repente eu fazendo tudo que é correto, ele me colocar para fora. Irmão, você não tem que ter medo de perder o trabalho. Se você está sendo cordial, se você está sendo exemplo, você não tem medo, não pode ter medo. Você não pode provocar a sua saída da empresa. Você não pode fechar a porta que o Senhor abriu para você. Agora, você fazendo tudo que é correto aos olhos do Senhor, ainda assim, a pessoa lá lhe colocar para fora, nem se preocupe. Deus abrirá outra porta. Ele não vai deixar você sem a provisão. Ele não vai deixar você passar sufoco sem a provisão. Então, somente se esteja com a sua vida no altar e que não seja você a pessoa que está fechando a porta. Mas, de repente, você vai estar sendo colocado para fora porque está fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Nem se preocupe. Deus vai lhe honrar. Veja bem. Porque isto é agradável a Deus. Se alguém suportar, é importante que a gente suporte as tristezas, sofrimentos, ainda que sejam injustos. Está acontecendo uma perseguição em trabalho, as pessoas estão defamando você, ainda que você esteja fazendo o que é correto, precisa ter paciência, calma, e assim como o Senhor entregou ao Pai, que é reto em julgar, você precisa fazer a mesma coisa. Por quê? Porque no tempo da justiça de Deus na sua vida, aquelas pessoas que falaram mal, elas vão dizer assim: olha, eu tenho vergonha de ter falado mal da pessoa, eu hoje entendo que fiz mau juízo e fui usado pelo inimigo para falar mal, para propagar alguma coisa que não era verdade. Então, humanamente falando, nós temos a necessidade, olha, humanamente falando, nós queremos e temos a necessidade de fazer a vingança, de querer vingar aquilo que nos desagradou, aquilo que não foi conforme nós queríamos. Porém, quando nós agimos com a força do nosso braço, o que acontece? O Senhor deixa quieto. Quando nós ficamos quietos, o Senhor, Ele age em nosso favor. A Bíblia diz, irmãos, o próprio Deus dizendo que a vingança é dele. Então, você não pode querer pagar o mal com o mal. Como servo de Deus, nós precisamos pagar o mal que tentam contra a nossa vida com o bem. É difícil, pastor, mas isso é prática de evangelho. Tá certo? Isso é prática de evangelho. Ainda que a sua vontade seja de morder, sabe? Mas você tem que precisar assim, peraí, Jesus faria o quê? O que é que ele me ensinou? E aí, irmão, entre a sua vontade e o que diz a palavra, faça a palavra. Cumpra a palavra, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Valdeci família, Ioneide família, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, que Deus possa falar ao coração de vocês. Zal, a Leide, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tá certo? Olha só, no versículo... Deixa eu ver aqui. Nós estamos lendo a Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, tá? A partir do versículo 18, nossa leitura. Que diz assim: por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, no versículo 19 ele diz: porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte a tristeza sofrendo injustamente, por motivo da consciência para com Deus. Ou seja, você não pode fazer com que as pessoas, através da sua vida, vejam um mau testemunho. Um mau funcionário, irmão, é muito complicado, porque sendo ele crente no Senhor, eu não estou falando aqui de placa de igreja, estou falando sendo ele servo de Deus. As pessoas vão dizer logo assim: é porque é cristão, e fica dando ponto sem nó aí. Imagine se não fosse. Você está entendendo? Então, é importante que você dê o bom testemunho. E pelo fato de você estar fazendo o que é correto aos olhos do Senhor, ainda assim você for colocado para fora, fica tranquilo. Deus abrirá outra porta para a tua vida. Porque ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. E se você está fazendo o que é correto, nem tenha dúvida que Deus abrirá portas. Versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso. Olha só. Qual é a glória que há você cometer o que é errado e ser castigado? Alguém que rouba vai ser preso e ser castigado. Alguém que mata vai ser preso e vai ser castigado. Não tem honra nenhuma nisso.
Agora, o texto diz o seguinte: você fazendo tudo que é correto aos olhos do Senhor, vivendo, tendo uma vida, uma prática de evangelho na sua vida, vivendo segundo a palavra de Deus, e ainda assim você for perseguido, e ainda assim você for tratado como um malfeitor, aí, meu amigo, existe sobre a sua vida uma graça da parte de Deus. Por quê? Porque assim como fizeram com Jesus, estão fazendo com muitos dos servos dele nesses dias, nos nossos dias. E aí você precisa dar, para que você não traga prejuízo à consciência daquela outra pessoa, mais simples. Olha só, o apóstolo Paulo disse: se comer carne vai fazer o seu irmão pecar, então não coma. Porque ainda que você saiba que não tem nenhum problema, ainda que você tenha consciência disso, você tem fé para comer sem problema. Outra pessoa diz assim: não, mas então você, pelo amor que você tem a Deus e pela outra vida, você evita na frente daquela pessoa para não dar um mau testemunho. É isso que o Senhor está dizendo. É que em todas as minhas e tuas atitudes, glorifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 20, ainda diz assim: vocês suportem com paciência. Se entretanto, quando praticam bem, são igualmente afligidos, isto é agradável ao Senhor. 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para vocês, para que sigam os passos dele. Tem pessoas assim: não, mas Jesus faria assim. Não. Jesus fez para deixar o exemplo para mim e você. Assim é muito fácil. Jesus vem e cumpriu tudo agora assim. Não, Jesus, é porque ele era Jesus, ele não aguentou. Não. Ele está dizendo que é possível no Senhor seguirmos os mesmos passos que ele, irmãos. E quando ele diz assim: para isso vocês foram chamados. Para quê? Para dar bom testemunho, ainda que afligido de forma injusta. Lembrando que o Senhor fará justiça se você tão somente ficar quieto como Jesus ficou. Entendendo que quando a justiça vem de Deus, ela é agradável. Por quê? Porque aos nossos olhos humanos, muitas vezes nós queremos vingança, e às vezes é bater na pessoa, às vezes é confrontar a pessoa. E quando vem da parte de Deus, de repente, a justiça de Deus chega assim: uma pessoa falou tão mal de você no trabalho, uma pessoa que lhe perseguiu tanto, em algum momento da vida, o que acontece? Ela encontra-se em algo muito difícil, e de repente ela encontra com você no trabalho. E aí do nada ela começa a conversar com você, e a ajuda que ela estava buscando, ela encontra em você. Seja uma palavra temperada da parte de Deus, tá certo? Seja uma oração que você faz, e Deus opera maravilha na vida dele ou dela. Seja até financeiramente, a pessoa vai se surpreender, porque você diz assim: não, calma, eu vou ajudar você. Está aqui, ó, depois do seminário, quando tiver. Você desmonta a pessoa. Você quer uma vingança maior que essa, irmão? A pessoa falar mal da sua vida, tratar mal você, levantar calúnias e tudo. E na oportunidade de ajudar você, chegar e dizer assim: ó, tá aqui, vamos resolver. Sabe o que acontece? Nisso Deus é glorificado. E a pessoa é uma etapa silenciosa, que a pessoa lá dentro do seu íntimo, do seu âmago, ela vai dizer assim: nossa, como eu sou ruim, porque eu persegui, eu fiz tanto mal a essa pessoa. E na hora do sufoco, os meus amigos viraram as costas. Na hora do sufoco, a minha família não me ajudou. E quem foi me ajudar? Exatamente aquela pessoa que eu tanto persegui. Na adversidade você ganha um amigo, você ganha um irmão. Diz a palavra. E aí aquela pessoa, depois, com algum tempo, ela vai chegar com jeito. Se você deixar a porta aberta do Evangelho para que ele tenha a possibilidade de chegar na sua vida, em algum momento Jesus vai estar fazendo a mudança na vida dele, e um dia ele vai lhe confessar: rapaz, falei mal de você, agi mal nas suas costas, mas eu estou arrependido, porque na hora da adversidade você foi o amigo que eu não tinha, você foi a ajuda de Deus para a minha vida. Então, amados, nós não devemos ajudar somente as pessoas que podem nos ajudar de volta. Nós devemos ajudar a todas as pessoas, porque isso é uma forma de declararmos o quão bom é o nosso Deus. A Bíblia diz que enquanto depender de mim e de você, tenha paz com todos os homens. É importante que da nossa parte tenhamos sempre uma palavra de vida eterna para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão ansiosos, porque nesses últimos dias, irmãos, não está sendo fácil. A quantidade de pessoas que têm surtado, outras pessoas que têm entrado em estado de depressão, pessoas com síndrome do pânico, porque realmente são
cruéis as notícias que nós ouvimos. Se você parar para olhar só o que dizem as mídias, você realmente entra em colapso mental. Você começa a questionar muita coisa, começa a incutir na cabeça as informações. E se você não deixar que Jesus transforme a sua mente, traga renovo sobre a sua mente, de fato você entra num estado depressivo. Mas vamos lá. Aí no texto diz assim, no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, nos diz assim, olha só, amados, eu louvo a Deus por todos aqueles que já estão conosco agora. Você que está passando pelo Facebook, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deixe Deus falar o seu coração em nome de Jesus, que você possa compartilhar. Se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de fé, de uma oração em cura e libertação, entenda, não é o pastor Edi que vai operar o milagre, não sou eu. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus deixou sobre a igreja, e eu sou a igreja. Aqui tem muitos comigo que também são igreja, e você também pode ser igreja. Então, a oração da igreja certamente fará o mover, vai buscar o mover da mão do Senhor. E aí o que acontece? Nós vamos orar, e eu creio que os céus estarão abertos sobre a vida da pessoa que você está colocando, sobre a sua casa, sua família. E eu creio que o milagre, a cura, vai acontecer em nome de Jesus. Aí Jesus disse assim: vocês farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. Está escrito lá no Evangelho de João. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, lembre bem, é o Senhor que vai operar milagres e curas e restauração nessa noite. Então, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Coloca um ok, um joinha aí. Nós vamos estar orando por todos aqueles que passarem aqui, em nome de Jesus. Olha só, no versículo 22, diz assim: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Olha só, se o próprio Jesus não pecou e não foi achado engano em sua boca, e ele passou por todo tipo de tribulação que você imaginar. Cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele, escarneceram dele. Irmãos, e tudo isso ele suportou calado por amor a mim, por amor a você. Olha que sabe, Jesus maravilhoso. E o que ele está dizendo? Eu suportei por amor a você. Agora você suporte por amor de mim. Não é duro? Não é difícil? Mas irmãos, mas ele é Deus, ele conseguiu suportar. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Eu não sei se você já tem intimidade com a leitura da palavra, mas você também pode aprender conosco nessa noite, para a glória de Deus. Veja bem, Jesus, em tudo aquilo que ele foi provado, ele venceu, para ele nos capacitar a vencer com ele. Não só a morte, mas todos os pecados, todas as tentações, ele venceu, para que aí então ele também nos desse a condição de vencer. E aí eu quero lhe dizer uma coisa importante. Olha só, quando Jesus nasceu, enquanto a Bíblia diz que ele foi crescendo em conhecimento e graça, mas Jesus só começa o ministério de cura, de libertação e pregar o Evangelho, mais ou menos com 30 anos de idade. É quando ele vai ao Jordão, ele é batizado por João Batista, e aí só depois disso ele ainda vai no deserto, 40 dias, 40 noites, e ele começa então o seu ministério. Por que eu estou falando isso? Porque Deus havia falado com João Batista o seguinte: você vai pregar arrependimento batizando com água, e dizendo a eles que depois de você vai vir um que batiza também com o Espírito Santo e com fogo, dizendo a eles que esse é o Filho em quem tem prazer. O que acontece? No dia que Jesus está chegando para ser batizado, irmãos, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela multidão que estava no rio disseram assim: como assim? Esse João é muito duro quando prega. Ele chama raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da era vindoura? O próprio rei ia passando, ele disse: ei, você está em adultério, está errado. Quer dizer, João era muito duro, sendo ele o último dos profetas da lei. Ele era muito duro. Porém, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz: Senhor, eu deveria ir ao Senhor, e o Senhor vem a mim. Jesus disse: basta, temos que fazer para que se cumpra o que foi dito de mim. Quando Jesus está sendo batizado por João no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre Jesus.
E João ouve uma voz do céu que diz assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só que dias antes, os fariseus, os saduceus, aqueles que viviam no templo, mandaram saber de João se ele era o Cristo. Ele falou: não sou. E você é quem? Um profeta? Ele falou: não. Porque ele não dizia dele mesmo. Ele trouxe uma citação de Isaías. Até para que aquelas pessoas, se tivessem cuidado com a palavra, não tinham se apercebido. Porque Isaías diz assim, que aquele que ia preparar as veredas do Senhor, endireitar as veredas do Senhor, seria chamado a voz que clama no deserto. Quando perguntaram: então quem você diz que é? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Isaías está dizendo, João estava dizendo: eu sou exatamente aquele que Isaías disse que estaria aqui antes de começar o ministério do Messias, do ungido de Deus. Eles não entenderam, eles não se aperceberam. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele começa então o seu ministério. Aí, com o batismo nele, sobre ele, é importante lembrar isso, estou trazendo isso aqui, para você compreender que todas as curas, milagres e maravilhas que Jesus fez, ele não fez com a glória de filho. Ele fez cheio do Espírito Santo. Mas existe um porquê disso. Existe um porquê. O texto da Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a glória de Deus. Ele se esvaziou para se tornar 100% homem. E uma vez 100% homem, Deus traz sobre ele um revestimento do Espírito Santo. Ele cumpre o ministério dele. Ele diz sobre os discípulos: olha, orarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Uma continuação de mim. E aí os discípulos são cheios do Espírito Santo lá em Atos 2. Quem já tem a leitura sabe. Mas Jesus também diz: olha, eu coloco sobre vocês poder e autoridade. Já depois de ressuscitado, ele diz: todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Jesus está dizendo o seguinte, já em João, ele diz assim: vocês farão as obras que eu fiz. Por quê? Porque nós passamos pelo batismo de João Batista, batismo já de consciência de pecado, do que é pecado e do que não é. Passamos, e aí também buscamos no Senhor Jesus o batismo no Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo. Jesus diz que os sinais seguirão aos que crerem. Se nós acreditamos nos sinais, certamente virá sobre nós a evidência dos dons espirituais que o Senhor soprou sobre a sua igreja. Ele diz: vocês vão falar em línguas, vão profetizar, vão colocar a mão sobre enfermos, eles serão curados, vão ressuscitar mortos, vão fazer maravilhas. Ele diz lá em João: farão as mesmas que eu fiz e farão maiores, para que o Pai seja glorificado no Filho. Dito isso, amado, eu quero dizer para você o seguinte: por mais difícil que pareça o milagre, aos nossos olhos, por mais difícil que pareça a situação, pode ser para os homens, ao nosso Deus nada é impossível. Ao Deus que nós servimos, ao Deus que criou os céus e a terra, tudo é possível. Então, nessa noite, se você tem alguém que sabe que está hospitalizado, um amigo, um parente, alguém que mora aqui no estado do Rio Grande do Norte, alguém que mora em outro estado, você sabe que está precisando da cura, do milagre, da restauração, quem sabe esteja com essa praga dessa Covid-19 ou com uma outra doença, seja qual for a enfermidade, o nosso Deus, ele é o Yahvé Rafá, ou, como nós podemos dizer, o Deus que sara, o Deus que cura, médico dos médicos. Então, quando falta medicina, Deus continua sendo Deus para operar milagres e maravilhas. Nós vamos aqui continuar o texto, que diz o seguinte. Só um instante. Aqui diz assim. Certo. Versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidava insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ou seja, ele entregou para Deus. O que nós temos que fazer, irmãos? Eu falei isso já no início da mensagem agora. É que quando nós queremos provocar uma vingança com a nossa própria mão, Deus fica quieto. Já que você quer fazer com a sua forma. O problema é que quando nós fazemos do nosso jeito, geralmente dá errado. Quando nós confiamos para Deus fazer do jeito dele, vai dar certo para nós e para outra pessoa. Porque ainda que essa pessoa tenha nos feito mal, não pode haver em nós o sentimento de querer que a pessoa morra, que a pessoa se exploda. Não. Lembre que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades
que se encontram inclusive nos lugares celestiais. Então, a nossa luta é espiritual. É claro que o inimigo das nossas almas usa pessoas, principalmente próximas a gente, para nos tirar da graça, para perturbar a nossa vida. E quando alguém que você não conhece diz alguma coisa que lhe agrava, quando é distante, você diz assim, essa pessoa deve estar perturbada. E você nem se chateia muito. Mas você já reparou que quando é alguém próximo, quando é um parente, um familiar, e diz alguma coisa, a mesma coisa que o outro diz, já machuca a pessoa? Porque a questão não é o que está sendo dito, é quem diz. Só que aí, você precisa entender que essa pessoa pode estar sendo usada pelo inimigo das nossas almas. E aí você diz assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, dessa pessoa, e que o Senhor haja com justiça, né? E que essa pessoa seja alcançada para a salvação e não para a perdição. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, meu irmão. Imagine na morte do servo. Tá? O versículo 23 ainda diz assim, ó, não, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Olha que maravilha, irmãos. Eu já dei aqui esse estudo no dia de quarta-feira. Toda quarta-feira nós fazemos culto toda quarta, sexta e domingo. Nós estamos fazendo online. Só um minutinho que eu já vejo, pastor. Nós estamos fazendo online e 19h30 começa o culto. Na quarta-feira é uma escola bíblica, onde você pode tirar suas dúvidas. Nós temos sempre um tema e nós tratamos sobre esse tema para que as pessoas possam crescer em conhecimento e graça. Crescer em conhecimento é crescer na palavra. Em graça é na dependência do Espírito Santo, na busca do Espírito Santo. O texto aqui nos diz o seguinte, que o próprio Jesus colocou o seu corpo sobre o madeiro. Isso impactou os soldados romanos, porque as pessoas lutavam contra os soldados até na hora de ficar pendurado, de ser colocado em cima do madeiro para ser crucificado. Jesus, além de vir calado, ele chega e ele mesmo se deita sobre a cruz. Aquilo trouxe um impacto sobre a vida dos soldados. Como assim? Esse homem está se entregando para ser crucificado? Sem lutar, porque às vezes tinha que voar 5, 6, 8 homens para segurar a pessoa, para crucificar um braço, crucificar o outro, os pés. E Jesus não, ele mesmo chega, se deita, coloca as mãos. E aquilo impactou os soldados. E as pessoas que estavam vendo. Porque não era natural, irmão. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava se entregando por mim. Jesus estava se entregando por você. Então não podia ser obrigado. Ele estava se entregando para que o sacrifício dele fosse perfeito. Como foi? Uma vez por todas. Estamos hoje debaixo do sacrifício de Jesus. E ele diz ainda mais, debaixo das suas pisaduras somos sarados. Irmão, quando você crê que Deus ele pode operar uma cura e milagre na sua vida, por mais difícil que seja a situação, por mais complicado que esteja, porque muitas vezes o médico chega para a família e diz assim, olha, aqui só um milagre. Aí tem família que fica logo desestruturada. Tem família que diz, nossa, quando o médico vem dizer, os médicos vêm dizer que só um milagre é porque a pessoa está para morrer. Ora, tem médico que é tão despreparado que chega para a família e diz assim, já comprou o caixão, a senhora tem plano funerário, pois providencie que aqui não tem mais jeito não. E as pessoas recebem, irmão, esse impacto. As pessoas recebem essa palavra e aquelas que não têm a bendita esperança que é Jesus em sua vida, elas recebem aquilo como um decreto, vai morrer e tá bom, não tem mais o que fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sobre a vida daqueles que creem em Jesus. A última palavra é do Senhor Jesus. Você está dizendo o que, pastor? Que os crentes não morrem? Não estou falando isso, não. Inclusive para nós, servos do Senhor, ainda é mais duro. Porque nós temos que estar preparados tanto para o arrebatamento, quanto para a nossa morte. A todo instante a nossa vida tem que estar no altar, porque nós não sabemos nem o dia da morte, a hora da morte, nem sabemos o dia do arrebatamento. Temos que ser achados como alguém que está com sua vida no altar. A tempo e fora de tempo. Todo instante na presença do Senhor. O que eu estou dizendo, querido, é que ainda existe esperança. Enquanto houver fôlego de vida, existe esperança. Imagine você que o nosso Deus ressuscitou Lázaro. Jesus disse, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Você pode ver lá Paulo ressuscitando um moço. Nada é impossível ao nosso Deus. Você precisa entender que quando o médico não souber mais o que fazer, não tiver mais o que fazer, aí se você tem a bendita esperança de Senhor, tu és o dono da vida, é o Senhor quem mata e é o Senhor quem faz viver.
Se é chegado o tempo, se é a tua vontade, o teu querer, que o Senhor salve essa pessoa. Que essa pessoa tenha tempo de confessar o Senhor como Salvador na sua vida. E o Senhor recolha. Porque, irmãos, em estando com o Senhor, deixa eu só ver aqui. Em estando com o Senhor, essa pessoa vai estar a eternidade com Deus. Se está com o seu nome escrito no livro da vida. Agora, Deus, se essa doença não é para a morte, o Senhor quer glorificar o teu nome através da minha vida, cura. Se o Senhor quer glorificar através do filho, da filha, do pai, da mãe, então opere milagre, opere maravilha, para que seja dado testemunho que o Senhor continua operando em nossos dias de forma sobrenatural. Você está entendendo, meu irmão? E é importante lembrar o seguinte, como eu já falei há pouco tempo agora, a nossa luta não é contra a carne. Tem pessoas que ficam logo chateadas com o médico. Irmãos, existe médico de todo credo religioso, assim como existe juiz, advogado de todo credo religioso. A questão não é o credo religioso da pessoa que está lhe dando a sentença, seja o juiz, o advogado, o médico, seja quem for. É em quem você tem crido, aonde está a sua esperança, é a quem você tem servido. Porque na sua vida, se você crê na bendita esperança, se você crê em Deus como Senhor da sua vida, a última palavra vai ser dele, irmão. O juiz diz assim, ó, essa documentação aqui, esse processo você perdeu, não tem mais jeito. Aí você diz, eu creio que sobre essa vida aí, que é um juiz, existe o juiz dos juízes. E se eu tiver o direito, Deus vai me dar. Irmãos, podem ter certeza. Tudo aquilo que foi tirado vai ser devolvido 7 vezes mais. Eu estou pregando teologia de prosperidade aqui não. De forma nenhuma. Até porque prosperidade, na etimologia da palavra, é ausência de necessidade. Então, se você tem uma boa saúde, você é próspero. Se você tem um bom relacionamento com a sua casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, você é próspero no relacionamento. Se você, ou seja, se a tua saúde é boa, teus filhos também, você é próspero na saúde. E aí por diante. Prosperidade, no que diz a palavra, é ausência de necessidade. E Jesus pode fazer de mim e de você alguém que terá ausência das necessidades. Porque está escrito no Salmo 113, versículos 7 e 8. Ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, para fazer assentar com os príncipes do seu povo. O salmista também diz, fui moço, hoje já sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, por mais simples que o Senhor nos encontre, quando a gente fixa as nossas vidas no Senhor, Deus vai mudando o quadro, Deus vai operando, Deus vai abençoando para que não nos falte nada. Então, amados, lembre disso. Nós vamos orar, nós vamos daqui um instante, nós vamos estar colocando de oração. Se você tem um pedido específico de oração, você coloque agora aí. A pastora Marleide, ela já está fazendo aqui, ela já está recolhendo os pedidos de oração. E nós vamos estar orando, nós vamos ouvir um louvor e nós vamos estar orando por cada vida, nós vamos estar apresentando ao Senhor. Nós vamos estar declarando ao Senhor, Pai, está aqui a tua igreja, está aqui os teus filhos, e tem uma necessidade, existe uma necessidade que está posta. E eu sei, meu irmão, que os céus estão abertos. Já essa semana eu tratei com alguns amigos que se Satanás pensou que com os decretos pararia a igreja, ele está enganado. A igreja rapidamente começou a se mobilizar e começou a usar a ferramenta Facebook, YouTube e aí por diante para trazer as lives, para fazer os cultos online. A única diferença, irmãos, desse culto é o fato de que cada um está na sua própria casa. Mas Deus se faz presente nesse momento. Deus está conosco. Ele mesmo diz, onde houver 2 ou 3 pessoas, estarei com eles ali. Olha que Deus tremendo. Eu sei que hoje já aconteceu várias lives, de várias denominações. Glória a Deus por isso. E Jesus se fez presente lá. Mas Jesus também está conosco aqui, para operar maravilhas, para fazer aquilo que é impossível o homem fazer. É importante que você quebrando o seu coração, que você abra a sua vida, que você faça uma reflexão, como é que está a sua vida, como é que está o seu caminho. Porque nessa noite Jesus também quer salvar. Jesus também quer que você entenda, que você tenha a possibilidade dessa noite de dizer, Jesus, eu quero colocar o meu nome no livro da vida.
E só Jesus, irmão, pode colocar. Porque o sacrifício foi Ele que fez. Só Ele nos garante essa entrada no reino. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, qualquer outro que entra por janela é ladrão. Para entrar no reino, precisamos entrar pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. Entrar pela porta estreita. Porque existem muitas portas aí, né? Muitas portas. Mas que levam à perdição, ao juízo. O caminho estreito. Porque quando nós abrimos mão das nossas vontades, nós estamos deixando de largo tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é transgressão, nós estamos abandonando para andar pelo caminho reto, que é Jesus. Quando ele diz estreito, porque nós precisamos focar na frente, o alvo que é Jesus, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e permanecermos firmes para o alvo que é Cristo, até alcançarmos a estatura do varão perfeito que é Jesus. Versículo de número 24, nós vamos 24 e 25, para a gente agora fazer essa leitura e vamos ouvir a canção. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Debaixo das suas pisaduras nós somos sarados. Porque vocês estavam desraigados como ovelha, agora porém se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Amados, creia nisso. Antes, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Estávamos cada um vivendo a nossa própria vida, andando nos próprios caminhos. Depois do sacrifício dele, não. Ele diz assim: todos aqueles que olharem para o sacrifício da cruz, todos aqueles que forem atraídos pelo sacrifício da cruz, encontrarão Jesus. E aqueles que encontrarem Jesus e entregarem a sua vida a Ele, pedindo que Ele coloque o seu nome no livro da vida, certamente, irmãos, torna-se uma nova criatura, passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Apocalipse diz assim, que serão abertos livros e ainda outros livros. E se o nome de tal pessoa não for achado ali, esse tal não pode entrar no reino. Que o meu nome esteja lá, irmãos. Porque eu já pedi a Jesus que o teu nome, querido, minha querida, esteja lá, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção agora. Depois dessa canção, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar as nossas vidas, nossas famílias. Vamos colocar o Brasil em oração, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir essa canção agora? Deixe Deus falar o teu coração através dessa canção. E você pode compartilhar ainda, mas ainda que estejamos próximos a terminar, mas você possa compartilhar, para que mais pessoas, uma quantidade maior de pessoas possam alcançar essa live. Até porque vai ficar gravado, seja no Facebook, seja no YouTube, tá certo? Você pode entrar, colocar o seu joinha, se inscrever. Lá está assim, heavy.ed, heavy.ed Oliveira, é o canal do YouTube. Então compartilhe agora também no Facebook, em nome de Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. Bem mais fácil é apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Deixa Deus falar o teu coração através deste louvor.
ao Senhor. Toda vez que a minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é meu hospital. São tantos erros que cometi, que o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu vivi. Hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu. Aleluia. Santo ao Senhor. Socorro bem presente pra mim. Um novo coração transportou. Já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que a minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é meu hospital. Toda honra, toda glória ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua santa presença. Tu és santo, Tu és poderoso. E que nesse momento, Pai, todos aqueles que já estão conosco agora, que têm pedido, Senhor, oração, que têm pedido ao Senhor que chegue com a sua provisão. No início desse culto nós pedimos perdão, Senhor, para sermos achados do Senhor como pessoas que estão com sua vida no altar. Queremos calçar agora o Evangelho da paz, colocar o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a bandeira da vitória, o sangue carmesim sobre os nossos lombos, e sobretudo do Espírito Santo sobre cada um de nós. E que haja uma cobertura guardando, Senhor, a nossa casa, a nossa família, para que nenhuma retaliação alcance a nossa casa, Senhor. E aí nos levantamos como igreja, firmes no Senhor, declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cairá por terra toda arma forjada, tudo aquilo que tem sido preparado, cairá por terra em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar aqui em oração a vida de Zal, pede por toda a família, sobrinho, assim, o pessoal que está em Maceió, o pessoal que está em Recife, e algumas pessoas que inclusive estão com a Covid-19. Nós vamos estar orando agora, viu, Zal? Em nome de Jesus. Lucineide pede oração pelos netos Gerlisson, desculpe, e todos os outros netos. Que Deus abençoe poderosamente a toda a família da Lucineide. Tem mais outro pedido aqui de oração. Oração pela minha família. A Lei de Paixão colocou Neide dos Anjos, Aline, Alane, Eliane, Nildo, Valentina, Benício, Gerlisson, André, Mocinha, Bastião, Násia, Pedro Lucas, Patrícia, Evanderson, né? Evanderson, Carlinhos, Paulo, Branca, Lúcia, Gilberto, Denise, e por toda a igreja, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor Jesus, por toda a família Faustino. Esteja ela aqui no Rio Grande do Norte, esteja ela em Natal, São Tomé, na região Seridó, esteja em qualquer estado da federação, assim como a família Oliveira. Que Deus opere poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Tanto em Currais Novos, como em Natal, como em São Tomé, como fora do Brasil, inclusive. Que Deus abençoe onde você estiver. Eu quero abençoar a tua família também, meu querido. Que você possa entender que o nosso Deus que nos abençoa aqui, abençoa lá. Esteja teu familiar em outro estado, em outro país, o nosso Deus ele abençoa. Em nome de Jesus, que os céus estejam abertos. Pai, caia por terra toda doença, toda enfermidade, toda obra de Satanás. Não só a Covid-19, mas o sarampo, a dengue, a chikungunya, a zika, o ebola, que tem alguns lugares que está voltando, a febre amarela, entre outras coisas. Porque eu oro não só pelo Brasil, mas eu oro por todos os países. Que o Senhor chegue com a sua mão poderosa, Senhor. Faça cair toda doença e enfermidade. Deus, sara as nações. Opere, Deus, poderosamente em cada país. Sopra o vento, Senhor, que vai trazer cura e milagres sobre cada um desses países. Até porque a igreja está orando lá também. A igreja está intercedendo, Senhor. E a mão forte do Senhor alcança todos os países. Oramos pelo Brasil, meu Pai. E caia por terra todas as estimativas que estavam sendo propagadas de morte.
É bem verdade que tem morrido pessoas. É bem verdade que tem sido colocado na conta dessa praga que está aí. Muita gente que morreu de outras coisas. Mas é interessante saber o seguinte: em nome de Jesus, o que foi propagado não vai acontecer. Essa quantidade exorbitante de pessoas. Porque o nosso Deus tem guardado. E toda essa má palavra aí vai sendo anulada em nome de Jesus. Como igreja, como autoridade do Senhor na terra, nós declaramos: seja anulada toda maldição sobre a nação brasileira. Sejamos então achados do Senhor, recebendo então do Senhor Jesus a saúde que Ele conquistou na cruz do Calvário. Debaixo das suas pisaduras nós somos sarados, curados. Meu irmão, que Deus abençoe agora o teu sangue, a tua coluna, a tua vista. Que Deus abençoe todos os teus órgãos internos. Que Deus abençoe em nome de Jesus toda a tua estrutura, da planta dos pés ao alto da cabeça. Que Deus renove a tua mente, que Deus cure a tua mente em nome de Jesus. Que Deus possa operar maravilhas que ao homem não seria possível. E ainda se o médico tiver dado uma palavra de maldição sobre a tua vida, tiver dado um ultimato dizendo que acabou, que a medicina não pode fazer, que a mão poderosa do Senhor alcance a sua vida e você experimente a cura, o milagre e a restauração. Para que todos saibam que Deus continua operando em nossos dias, que Deus continua fazendo maravilhas em nosso meio. Então receba a cura na sua casa, receba a cura na sua família. Se você tem alguém hospitalizado, que ele receba a cura e o milagre agora lá. Em nome de Jesus, Deus, nos presídios, nos hospitais, chega abençoando, chega curando as pessoas, Senhor. Faça acontecer milagres, os médicos vão ficar espantados, em nome de Jesus. Tamanho foi a recuperação da quantidade de pessoas. E para a glória do Senhor, nós temos ouvido notícia que o Brasil é um dos países que mais está se recuperando pessoas. É a mão de Deus, é o poder de Deus sendo manifesto. Sim, Senhor. E usando sim a medicina. Porque Deus também usa a medicina, irmãos. Então que Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Pai, oramos por todas as autoridades do Brasil. Presidente, os governadores, os deputados federais e estaduais, senadores, assim como o STF, prefeitos e vereadores. Em nome de Jesus. A todos eles, Pai, em nome de Jesus. Quem estiver fazendo errado, o que estiver sendo feito de errado, que está em oculto, seja revelado. E caiam por terra os inimigos do Brasil. E caiam por terra os inimigos da igreja. Sejam envergonhados em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado, Jesus. E que haja em nós uma bendita esperança, porque o Brasil não vai ficar no caos. O nosso Deus é Deus que abençoa, é Deus que opera maravilhas. Vai passar essa situação e o Senhor vai trazer bonança sobre o Brasil, vai soprar sobre nós um vento de bênção e de prosperidade, para que possamos, cada pai de família, ter o sustento da sua casa, cada mãe de família possa ter o sustento da sua casa, e que em nome de Jesus, todo o Brasil se renda ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e que assim seja. Amém. Eu quero ainda trazer uma palavra, uma oração breve ainda, para a Nerotides Faustino. Está aniversariando hoje. Se mais alguém hoje está aniversariando, se você tem alguém da família que também está aniversariando, ou ontem, ou hoje, eu quero orar por você agora. Pai amado e querido, em nome de Jesus. A tua igreja ora pelos seus filhos e filhas que estão aniversariando. Deus, ainda que agora nesse momento de isolamento social nós não podemos estar juntos, ainda que nesse momento nós não podemos, Senhor, compartilhar da presença um dos outros, em Cristo Jesus, Senhor, nós continuamos sendo uma igreja unida, firme. E hoje, Deus, nós oramos pela Nerotides e por todos os outros que estejam aniversariando. Que o Senhor traga boa dádiva sobre a vida dela. Que o Senhor acrescente a essas pessoas, assim como a Nerotides, muitos anos de vida, saúde e paz. Ricas bênçãos do Senhor sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Muito bem. Eu tenho aqui 2 avisos antes da gente encerrar o culto dessa noite. Hoje, sexta-feira, nós vamos estar, próximo domingo, o culto da família no altar de Deus. Culto da família no altar de Deus. Prepara a tua família, convida. 19h30 nós vamos estar iniciando a nossa live. Que Deus possa trazer ao teu coração, ao coração da tua família, uma palavra de reconciliação, uma palavra de bênção, de vitória. Que Jesus possa fazer cair por terra tudo aquilo que estava separando a família, tudo aquilo que estava causando mal à família.
e a tua família seja restaurada, seja abençoada, em nome de Jesus. Então, domingo, 19h30, culto da família no altar de Deus. Eu quero registrar aqui, a pastora Conceição está conosco. Deus abençoe a pastora Conceição, em nome de Jesus. Irmão Rubens, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Bom, o nosso segundo aviso é o seguinte: amados, você pode continuar abençoando esse projeto. Você pode continuar sendo igreja. Assim como nós convidamos pessoas para estar no culto presencial, você convida as pessoas para estar no início da live. E ainda agora, quando nós estamos encerrando, você pode compartilhar, marcar alguns amigos, parentes, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa mensagem, possam ter a oportunidade de serem abençoadas através dessa mensagem que vai ficar gravada, seja no Facebook, seja no YouTube. Eu gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos no meu canal, entrem na plataforma do YouTube e coloquem assim, Rev.deoliveira, se inscrevam, coloquem o seu joinha lá se você gostar das mensagens, nós temos algumas lá, deixa ativado o sininho para que as próximas mensagens possam chegar a você. Se você olhar, assim que terminar aqui essa live, a gente faz aqui uma edição e eu já coloco o link, na própria live eu já coloco o link, na descrição da live, o link do YouTube para que as pessoas possam achar com facilidade. E por que eu estou batendo tanto nisso? Amados, nós queremos fazer as nossas lives a partir da plataforma do YouTube, porque lá ele já nos dá uma imagem de 720, que já é HD, e o áudio também é melhor, né? Então nós queremos fazer com excelência, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter no mínimo 1000 inscritos, tá certo? Nós estamos aqui na casa de 200 inscritos. Então você que é amigo do live, você que dessa live, você que nós que somos amigos aqui no Facebook, se você puder, me ajude a chegar a esse projeto, que é 1000 inscritos no YouTube, né? Inclusive até já coloquei na Time Live, já coloquei que todos aqueles que também tiver canal no YouTube, eu também sigo de volta, faço a inscrição, para que todos possam chegar e todos tenham a oportunidade de pregar o Evangelho com a melhor imagem, com o melhor som, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua vida, e tenhamos um final de semana abençoado na presença do Senhor. Amém, amados? Eu vou fazer uma oração e em seguida a pastora vai dar a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, abençoe a todos que passaram aqui, a todos que visualizaram, até aqueles que não ficaram muito tempo, Senhor, abençoe poderosamente. Aqueles que serão alcançados depois, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, abençoe poderosamente aqueles que ficaram conosco até o final, suas casas, suas famílias, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Pastora Marley. Deus abençoe todos vocês. Que o amor do Pai Assim seja. e a comunhão do Filho Assim e seja. as duas consolações do Espírito Santo de Deus Assim esteja seja. sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Até domingo, em nome de Jesus.